Olá, você que está se preparando para a prova teórica do Detran. Seja muito bem-vindo ao canal Gabaritando Questões do Detran. E vamos a mais um simulado de questões da prova teórica do Detran. Questão número 1. A placa de advertência ilustrada abaixo sinaliza: alternativa A, curva em S à direita. Alternativa B, curva acentuada à esquerda. Alternativa C, pista sinuosa à direita. E alternativa D, pista sinuosa à esquerda. Qual é a resposta correta da questão número 1? A placa de advertência ilustrada abaixo sinaliza. Qual é o significado dessa placa ilustrada na questão número 1? É uma placa de pista sinuosa, mas é uma pista sinuosa para a esquerda ou para a direita? Na interpretação, você interpreta sempre o sinal de baixo para cima, sempre desse modo. Então, é uma pista sinuosa. Primeiramente, ela vai virar para a esquerda, depois ela vira para a direita e depois novamente para a esquerda. A pista sinuosa é a ocorrência de várias curvas sucessivas, pelo menos 3 curvas na sequência, uma após a outra. Por isso o nome sinuoso, pista sinuosa. Então, na questão 1, nós temos uma pista sinuosa à esquerda. Gabarito, portanto, alternativa D. Questão número 2. À esquerda estão relacionadas 3 categorias nas quais os motoristas podem ser habilitados, e à direita, os tipos de veículos. A correlação correta entre as categorias de habilitação e os veículos correspondentes é. Então, o que a questão 2 quer da gente? Ela quer que você correlacione as categorias de habilitação com as respostas aqui da tabela. Então, você tem que correlacionar, ligar as respostas corretamente. Então, vamos correlacionar as categorias corretamente aqui na questão 2. Número 1, primeiro, categoria A. Categoria A está em qual das 3 respostas aqui na questão 2? A categoria A é a categoria da motocicleta, ciclomotor, motoneta, triciclo, ou seja, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas. Então, a resposta da categoria A está aqui no item 3. Então, a gente está ligando, veja bem, item 1 na resposta 3. 1, 3 é a primeira alternativa correta. Feito isso, eu já olho para as respostas. Na letra A, nós temos 1, 2. Já está errada a letra A. Eu já excluo a letra A totalmente. A letra C também está errada. Vamos já excluí-la. Então, eu fico com a alternativa B e a alternativa D. São as possibilidades de resposta aqui na questão. Agora, vamos ligar a segunda categoria. Categoria C. Categoria C é qual das 2 respostas aqui? A categoria C é para veículo motorizado, utilizado em transporte de carga, com peso bruto total maior do que 3.500 quilogramas. Essa é a categoria C. A categoria do caminhão, veículo de carga, que tenha mais de 3.500 quilogramas de peso bruto total. Então, eu liguei a segunda categoria na resposta 1. 2, 1 é a segunda resposta. Eu tenho 2, 1 aqui na alternativa B. Já na alternativa D está 2, 2 errada. Portanto, alternativa D. Sobrou o item 3, categoria D, e sobrou a resposta 2. Categoria D é para veículo motorizado, utilizado em transporte de passageiros, com capacidade maior que 8 lugares. Maior do que 8 lugares, categoria D, é a categoria do ônibus, micro-ônibus, van, veículo de passageiros que tenha mais de 8 lugares, excluído o do motorista. Portanto, 3, 2 é a última resposta. Gabarito, então, da questão, alternativa B. 1, 3, 2, 1
e 3.2. Resposta correta da questão 2. Questão 3. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de, no mínimo. Então, ao estacionar ou parar um veículo próximo à esquina, eu devo guardar no mínimo quantos metros de distância do bordo do alinhamento com a via transversal, ou seja, da esquina do cruzamento. Eu não posso parar o carro muito perto de uma esquina, muito perto de um cruzamento. Eu devo deixar um espaço livre de quantos metros? Alternativa A, 5 metros. Alternativa B, 2 metros. Alternativa C, 10 metros. Alternativa D, 3 metros. Qual é a resposta correta da questão 3? Qual distância devemos manter de um cruzamento ao parar ou ao estacionar um veículo? Resposta correta da questão, alternativa A, 5 metros. É uma distância suficiente para a gente deixar ali do cruzamento ao estacionar, ao parar um veículo automotor. Questão 4. Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de: alternativa A, 80 km por hora para automóveis e caminhonetes. Alternativa B, 60 km por hora para motocicletas. Alternativa C, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. Alternativa D, 100 km por hora para caminhões. Qual é a resposta correta da questão 4? Em uma rodovia não sinalizada, o condutor poderá atingir a velocidade máxima de: alternativa correta da questão, alternativa C, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus. 100 km por hora para caminhões, errado. Para caminhões é 90 km por hora. Caminhões, veículos pesados, veículos de grande porte, velocidade máxima de 90 km por hora. 60 para as motocicletas. Motocicletas, automóveis, caminhonetas, 110 km por hora é a velocidade máxima para esse tipo de veículo. Veículos leves na rodovia, velocidade máxima de 110 km por hora. Questão 5. O fenômeno da aquaplanagem ou hidroplanagem ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Alternativa A, alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Alternativa B, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Alternativa C, média velocidade, falta de atenção e pneus em mau estado de conservação. Alternativa D, falta de atenção, pneus bons e velocidade compatível com a situação. Qual é a resposta correta da questão 5? O fenômeno da aquaplanagem ou hidroplanagem. Nós podemos chamar das duas maneiras. O Detran, nas provas, traz os dois nomes, aqua ou hidroplanagem, que é a perda de aderência dos pneus do veículo com a pista molhada. A aquaplanagem, ela ocorre pela combinação de 3 fatores: a alta velocidade, o excesso de água na pista e os pneus em mau estado de conservação. Portanto, resposta correta da questão 5, alternativa B, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Questão 6. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve. Muita atenção aos comandos das perguntas. Você não deve fazer. Alternativa A, retirar objetos que estejam encravados na vítima. Alternativa B, elevar a região do sangramento. Alternativa C, estancar a hemorragia. Alternativa D, comprimir o local do ferimento com uma compressa ou pano limpo. Qual é a resposta correta
da questão 6. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve fazer. Resposta correta da questão, alternativa A. Nós não devemos retirar objetos que estejam encravados na vítima. Já as outras respostas são procedimentos que devem ser realizados. Alternativa B, elevar a região do sangramento. Alternativa C, estancar a hemorragia. Alternativa D, comprimir o local do ferimento com uma compressa ou pano limpo. São procedimentos corretos em casos de hemorragias. Mas a questão pediu a resposta errada, procedimento que não deve ser realizado. Muita atenção na leitura nos comandos das perguntas. Questão 7. Para se evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? Alternativa A, odômetro. Alternativa B, relógio. Alternativa C, amperímetro. Alternativa D, termômetro. Qual é a resposta correta da questão 7? Para se evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? Resposta correta da questão, alternativa D, o termômetro. Questão 8. A placa de advertência ilustrada abaixo sinaliza. Alternativa A, projeção de cascalho. Alternativa B, pista sinuosa. Alternativa C, pista escorregadia. Alternativa D, área com desmoronamento. Qual é a resposta correta da questão 8? A placa de advertência ilustrada abaixo sinaliza. Alternativa D, área com desmoronamento. Questão 9. Com relação ao transporte de carga em veículo de passageiros, considere. Item 1. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros está autorizado desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio separado dos passageiros. Item 2. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros depende de autorização prévia do Detran. Item 3. O transporte de produtos perigosos em veículo destinado ao transporte de passageiros é proibido. É correto o que se afirma apenas em item A, 1 e 3, item B, 1, 2 e 3, item C, 2 e 3, item D, 1 e 2. Qual é a resposta correta da questão 9? Vamos analisar a questão direitinho? Nesse tipo de questão é importante ler com bastante atenção todos os itens. O item 1 está correto? Vamos analisar. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros está autorizado desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, porta-malas, bagageiro. Então, o item 1 está correto. A carga deve ser separada dos passageiros no veículo. E o item 2 está correto, será? O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros depende de autorização prévia do Detran. Depende de autorização prévia do Detran o transporte de cargas em veículo destinado ao transporte de passageiros? Item errado, não depende de autorização, não. Essa parte da questão está errada. E o item 3 está correto? Vamos analisar. O transporte de produtos perigosos em veículo destinado ao transporte de passageiros é proibido. O transporte de produtos perigosos em veículos destinados ao transporte de passageiros é proibido. Item correto. Portanto, resposta correta da questão 9, alternativa A. Item 1 e 3 apenas. O item 2 ficou errado, portanto. Questão 10. São considerados
crimes de trânsito. Alternativa A, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano e dirigir alcoolizado. Alternativa B, dirigir alcoolizado e transitar na contramão de direção. Alternativa C, deixar de prestar socorro e ultrapassar em local proibido. Alternativa D, exceder a velocidade em mais de 50% e deixar de dar preferência ao pedestre. Qual é a resposta correta da questão 10? São considerados crimes de trânsito. Muito cuidado com esse tipo de questão. Você tem que separar o crime de trânsito da infração de trânsito. É basicamente isso que você deve fazer. E você deve, claro, conhecer os crimes de trânsito. Então, qual a resposta correta da questão 10? Vamos analisá-la? Alternativa A, dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Isso é crime? Isso é crime de trânsito. Está lá no capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. Crime de trânsito. E dirigir alcoolizado também é crime de trânsito. Portanto, já temos o gabarito aqui da questão 10. Alternativa A. Por que a letra B está errada? Dirigir alcoolizado é crime de trânsito. Perfeito. Só que transitar na contramão, isso não é crime de trânsito. Então ficou errado o item B. Alternativa C. Deixar de prestar socorro. A omissão de socorro do motorista envolvido em acidente é crime. Então, deixar de prestar socorro, crime de trânsito. Mas ultrapassar em local proibido, não. Ultrapassar em local proibido é uma infração de trânsito apenas. Por isso, o item C está errado. Exceder a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50%. Infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Mas não é um crime de trânsito, não. E deixar de dar preferência para o pedestre também é só infração de trânsito. Portanto, são crimes de trânsito na questão 10, alternativa A. Dirigir sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir alcoolizado. Questão 11. Uma placa de sinalização com a indicação abaixo é uma placa de... Alternativa A, regulamentação. Alternativa B, advertência. Alternativa C, identificação de região de interesse de tráfego e logradouros. Alternativa D, identificação nominal de rodovia. Qual é a resposta correta da questão 11? Uma placa de sinalização com a indicação abaixo é uma placa D. Alternativa correta da questão, alternativa C, identificação de região de interesse de tráfego e logradouros. Questão 12. Muitos dos problemas que ocorrem no trânsito são devidos a... Alternativa A, o respeito às leis. Alternativa B, o uso do cinto de segurança. Alternativa C, o uso do veículo. Alternativa D, o descaso às normas e regulamentos. Qual é a resposta correta da questão 12? Muitos dos problemas que ocorrem no trânsito são devidos a... Alternativa correta da questão, alternativa D, o descaso às normas e regulamentos. Questão 13. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Alternativa A, gravíssima, raramente praticada por condutores jovens. Alternativa B, média, que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Alternativa C, leve, praticada por pessoas com alto nível de escolaridade. Alternativa D, gravíssima, praticada por condutores recém-habilitados. Qual é a resposta correta da questão 13? Atirar nas vias públicas objetos, substâncias de dentro do veículo. Isso é passível de multa e constitui uma infração. Alternativa correta da questão,
Alternativa B, infração média que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Questão 14. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Alternativa A é obrigatório para os condutores e opcional para os passageiros. Alternativa B é obrigatório para os condutores e passageiros. Alternativa C é dispensado para esse tipo de veículo. Alternativa D é obrigatório para os passageiros somente. Qual é a resposta correta da questão 14? O uso do capacete de segurança, no caso das motocicletas, é obrigatório para condutores e passageiros. Alternativa correta da questão, alternativa B. Na alternativa A, é obrigatório para os condutores e opcional para os passageiros. Resposta errada. Alternativa C é dispensado para esse tipo de veículo. Errada a resposta. Alternativa D é obrigatório para os passageiros somente. Item errado. Então, numa leitura atenta, você conseguiria responder a questão 14 facilmente. Questão 15. Decibelímetro é o aparelho que... O que é um decibelímetro? A palavra decibelímetro já lembra decibéis, barulho. Decibelímetro lembra barulho. Então vamos às alternativas. Alternativa A, aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Alternativa B, mecanismo que determina o consumo de combustível dos veículos. Alternativa C, aparelho que mede a carga da bateria. Alternativa D, aparelho que mede o nível de poluição emitido pelo veículo. Qual é a resposta correta da questão 15? Decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. Alternativa A, portanto, gabarito da questão 15. Chegamos ao final desse simulado de questões do Detran. Questões que se repetem muito nas provas teóricas do Detran. Muito obrigado por assistir e uma ótima prova do Detran para você. Até mais!